Chegou a hora da gente dar continuidade no nosso conteúdo. Estamos falando de iluminismo. Começa aqui o vídeo, a segunda parte, né, do nosso vídeo que fala sobre iluminismo. E nós vamos falar hoje de pontos específicos dentro do pensamento iluminista e do que foi o processo, né, de desenvolvimento desse movimento. Nós falamos o que na aula passada? Nós falamos sobre os ideais de iluminismo, nós falamos como o iluminismo ele vai influenciar outros movimentos históricos depois, né, mais futuramente. Nós falamos sobre processos que antecederam o iluminismo e que seriam ali ideias que seriam base para o movimento, e vimos o período onde o iluminismo entra aí em sua ascensão. Hoje nós vamos falar principalmente sobre o que foi produzido, né? A gente falou muito sobre as coisas que eram os livros, né, as ideias que eram lançadas e tal. E hoje nós vamos falar especificamente sobre nomes, né, e sobre projetos que foram desenvolvidos e como isso vai atingir, na época em que o iluminismo estava em vigência, ali, né, entre séculos 17 e 18, como isso vai atingir a Europa, certo? Primeiro vamos começar a falar sobre como atingiu diretamente a educação. Né? A gente falou no vídeo passado o quanto as ideias iluministas elas eram voltadas para a ascensão da ciência, né? Para o apoio do homem, das ideias do homem serem apoiadas através da ciência, e o quanto elas eram anticlericais. Né? As ideias iluministas elas eram contra toda aquela ideia da Idade Média de que a igreja tomava conta de tudo. E quando a gente fala sobre isso, e vamos lá para o lado da educação, a gente vai lembrar também que durante a Idade Média, quem cuidava da educação, né, todas as formas de escola, de colégio que existiam, elas pertenciam à igreja. Então, quem cuidava da educação era a igreja. As ideias de uma escola leiga ou laica, como quiser chamar, né, que é esse ensino que não depende de nenhuma instituição religiosa, elas vão surgir aqui. A ideia do estudo das disciplinas de forma mais separada, né, elas vão ser implementadas também aqui. Porque vale lembrar aí também que na Idade Média as universidades eram organizadas em grupos, né? Você estudava determinados grupos de disciplinas que tinham aí assuntos em comum, né? O que a gente chama hoje de grupo das humanas, ou grupo das disciplinas biológicas, ou grupo das exatas. Só que assim, existe essa separação de grupos hoje, falando da nossa educação hoje, porém as disciplinas elas são isoladas. Né? E essa ideia da disciplina isolada, essa própria ideia da escola, né? Como a gente conhece essa organização da escola, as carteiras, aí os alunos sentados em frente a um professor, com uma exposição, um quadro, né? Feito aí para exposição. Toda essa ideia de organização da escola, ela vem aqui do movimento iluminista. Então, né, vale lembrar o que é importante a gente falar do iluminismo com a educação. A ideia de uma escola laica ou leiga, né? Uma educação que não dependa da igreja, né? Da religião. Outro ponto importante a gente se falar é como afetou a economia. A gente sempre que fala de um processo histórico, principalmente esses últimos que nós íamos falando, a gente está falando sobre como a economia é afetada, né, pelas mudanças históricas. Aqui não vai ser diferente, porque faz parte do pensamento iluminista, das filosofias iluministas que vão sendo desenvolvidas, pensar a economia. Vale lembrar que dentro do antigo regime, né, antes do iluminismo começar a questionar essas posturas, essas organizações sociais, o rei tomava conta de tudo. Então, obviamente, a economia ela estava ali sendo, principalmente dentro da França, né, que era o berço do iluminismo, a economia ela era dominada pelo rei. E nasce no iluminismo uma coisa, né, uma parte das suas filosofias, dos seus modos de pensar, chamada fisiocracia. O que é a fisiocracia? É uma dessas partes do pensamento, né, o iluminista, de se pensar a economia. E uma das coisas que é a principal ideia defendida dentro desse movimento é que não é a terra que traz a riqueza, é o trabalho. Então, né, tipo, se você tem terra, mas se você não vai trabalhar na sua terra, você não está produzindo riqueza nenhuma. A fisiocracia, ela bate de frente principalmente com o mercantilismo. Né, com todas as políticas ali dos estados absolutistas, né, mas aí o que financeiramente o que mais era colocado em prática era o mercantilismo e todas as suas práticas, né, para manter aí a máquina do governo funcionando. Né? A ideia também, né, o que essa fisiocracia ela ia questionar era que a produção da economia ela não deveria estar na mão do rei, ela deveria estar na mão do povo. É o povo que trabalha.
Então, não é porque que todo o domínio da economia está na mão do rei que não trabalha e o povo que cede seu trabalho não tem domínio sobre esse processo, né, esse produto, vamos dizer assim. E nós vamos falar aqui também sobre grandes nomes e especificamente com o que eles colaboraram dentro do iluminismo. Eu vou começar falando de Montesquieu. Né? Hoje, né, como nós entendemos a organização do Estado, né, tem aí os três poderes, né, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Os três poderes eles são independentes entre si, né? Embora eles trabalhem juntos, eles são independentes. Um poder não pode interferir no trabalho do outro ou na decisão do outro. Toda essa ideia nasce, né, de um pensador iluminista chamado Montesquieu. Ele que idealizou essa nova forma para evitar, né, justamente para evitar essa questão do absolutismo, né, do rei ser uma figura soberana e de que ninguém pudesse contrariar seus ideais. Outra pessoa que nós vamos falar é de Voltaire, né, principalmente porque as suas ideias elas levam a gente a um processo de despotismo esclarecido, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre o que é, né, o despotismo esclarecido, mas no geral Voltaire ele escreveu uma obra chamada Cândido, que foi lançada, obviamente, durante o processo, e foi um grande crítico do absolutismo, né, dos privilégios que a igreja e que a nobreza tinham e que o povo não usufruía. Né? Ele foi, obviamente, influenciado aí pelas ideias de John Locke e ele exaltava a igualdade jurídica. Né? Essa é uma das coisas, eu falei no vídeo passado, sobre que um dos pontos levantados dentro do iluminismo é o ponto da igualdade. Né? Voltaire ele vai trazer essa discussão para dentro da igualdade política, né? Jurídica, desculpa. Política também, mas principalmente ele vai falar sobre a igualdade jurídica, né? Que todos os homens perante a lei, né, têm igualdade. Outro pensador iluminista político muito importante e estudado até os dias de hoje é John Locke, né, que, né, como vários outros, né, vai combater de frente aí as ideias do absolutismo, e ele defende a ideia de que todos os homens eles têm direitos que são inalienáveis e são direitos naturais, né? Entre esses direitos a gente vai ter aí a vida, a liberdade e a propriedade, né? A sua obra principal aí dentro do processo do iluminismo é o ensaio sobre o entendimento humano, né? Onde ele diz que a experiência é a base de todo o conhecimento. Uma grande invenção, vamos dizer assim, do período iluminista é a enciclopédia. Né? Esse livro que traz aí a junção do significado de todas as coisas, né? Objetos, animais, tudo, né? Era aí os grandes livros. Hoje em dia, infelizmente, já um pouco em desuso, mas durante muitas décadas as enciclopédias, esses grandes volumes de livro, eles eram super importantes, eles eram utilizados como fonte de pesquisa no mundo inteiro, né? Jean D'Alembert e Diderot, né, são os responsáveis pela invenção, né, pela junção. Eles foram capturando aí os significados, fazendo pesquisas mais profundas sobre tudo, né, desde movimentos até objetos, animais e pessoas importantes, e criando aí o livro A Enciclopédia, que é um dos grandes marcos do iluminismo. Eu falei sobre despotismo esclarecido agora há pouco no vídeo, e vocês devem estar se perguntando o que é despotismo esclarecido. Quando a gente falou no vídeo passado que a nobreza ela foi muito afetada pelo começo do movimento do iluminismo, principalmente porque era uma classe que era, entre aspas, aí, combatida, né? Os direitos que a nobreza tinha e que o restante da população não tinha, era uma coisa muito questionada. Quando a gente fala isso, a gente imagina que toda a nobreza era altamente contra o movimento iluminista, e isso não é verdade. Existia uma parte da nobreza, em alguns lugares, que eram totalmente a favor do iluminismo, né, e que, inclusive, financiaram pesquisas iluministas para que as ideias fossem amplamente divulgadas e colocadas em prática. Né? Esses nobres que apoiavam financeiramente os projetos iluministas eram chamados de déspotas esclarecidos. Né? Então, o despotismo esclarecido nada mais é do que esse ato aí dos nobres, né, em alguns lugares, financiarem as pesquisas, as descobertas, as publicações dos pensadores iluministas. A gente pode citar aqui como um grande déspota esclarecido o Marquês de Pombal. Não vou me aprofundar muito sobre ele, porque o ideal aqui é a gente falar mais sobre o que foi produzido
dentro do iluminismo, mas dos pensadores iluministas. E a gente finaliza o vídeo, né, falando aí sobre Immanuel Kant, ou Kant, como alguns pronunciam, que tem uma obra, né, chamada O que é o Iluminismo. Então, dentro de todos os pensadores iluministas, ele vai lançar uma obra falando sobre o que é o movimento iluminista, quais são as suas ideologias, quais são as suas teorias, para que o homem, né, ele deve utilizar o que ele vai aprender, ou discutir, ou criticar dentro do iluminismo. Ele é um grande convite, né, que ele faz ao homem a pensar, né, a começar a questionar, porque, né, embora a gente, para o nosso pensamento atual, seja uma coisa muito clara questionar essas ideias, mas nós estamos falando de um grupo que foi pioneiro nesses questionamentos. Então não existia isso de questionar o poder do rei e da nobreza. Ainda não existia isso de questionar o poder exacerbado que a igreja tinha. Então, todos esses pensadores, eles estavam iniciando jogar para a população, jogar para o povo, jogar para os homens normais aí, fazer essas determinadas críticas, fazer esses questionamentos e não aceitar diretamente. Vamos lembrar uma coisa que é muito importante. O iluminismo, ele traz abertamente uma não aceitação de todas as certezas religiosas que sempre foram impostas durante séculos e séculos para todos os homens. E é isso que é importante de se colocar. Então, por isso que eu escolhi deixar Immanuel Kant por último, porque ele em si, né, lançou uma obra aí, dentro da época do iluminismo, tentando explicar para as pessoas, tentando colocar para as pessoas o que era o iluminismo e convidando as pessoas para pensar, né, para criticar, para não aceitar tudo sempre calado. E é isso. O nosso conteúdo sobre o iluminismo vai encerrando por aqui. Espero vocês na próxima aula. Tchau!